Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal de luthieria. Eu sou Marcos Lima, luthier, e nesse vídeo nós vamos falar sobre som. Muitos de vocês, meus caros alunos, chegam ao meu canal querendo saber sobre timbre, sobre volume, sobre resultado de madeiras, resultados de trabalhos, resultados de projetos, em violões principalmente, para saber se determinadas madeiras chegam a um resultado que talvez a maioria de vocês acham que existe. Bom, primeiro nós vamos esclarecer uma coisa. Para você entender o que é esse resultado sobre timbre, volume, e entre outros vários quesitos que você tem para poder avaliar um violão, você primeiro precisa experimentar. A nossa memória auditiva ela não é muito boa. Nossa memória auditiva ela é bem difícil de lidar. Algumas pouquíssimas pessoas têm a facilidade de memorizar sons, mas a maioria de nós não temos. Os sons que eu estou falando são frequências, tá? Um conjunto de som, por exemplo, uma palavra, uma letra de música, um acorde, isso é um pouco mais fácil. O que eu estou querendo dizer é que nós não temos uma memória sobre frequências muito boas. Digamos o seguinte, você está tocando um Lá no seu violão, mas o seu violão está desafinado, ou então está afinado um tom abaixo, ou meio tom abaixo, ou um meio tom abaixo, né? Você não percebeu que ele estava desafinado, você não percebeu alguma coisa. E isso já prova que você não consegue memorizar muito bem a questão da faixa de frequência. Tá? Nós conseguimos entender, nós conseguimos escutar uma certa faixa de frequência. À medida que nós ficamos mais velhos, essa faixa de frequência vai diminuindo, nós conseguimos escutar frequências mais altas com menos intensidade, sempre diminuindo a faixa de frequência, né? Ou seja, é muito fácil você ser enganado pelo seu ouvido, muito fácil mesmo. Então, não adianta muitas pessoas chegarem para mim e falarem: eu fiz um violão há 10 anos atrás e ele era... Pô, cara, 10 anos atrás você tinha outras referências, você estava em um ambiente talvez diferente, você teve um conjunto de informações para poder absorver aquele som de uma forma diferente. E é quase improvável que você consiga guardar essas informações durante todo esse tempo e usá-las como referência de uma forma tão profunda, como muitas pessoas falam que eu mexi aqui nessa barra harmônica e acabou que eu consegui um pouquinho mais de médio. Porra, cara, é meio difícil a gente conseguir mensurar essas coisas sem estudo, né? E essa é uma coisa que eu vou trazer aqui no canal, pode ficar tranquilo que eu vou... Nossa, eu tô doido para fazer. São vários experimentos que eu tô querendo trazer aqui pro canal, tanto para provar para mim, para eu poder entender se esses requisitos, se essas modificações, se esses mistérios que são colocados em torno da luthieria, sobre em torno de um violão, por exemplo, se é válido, né? E eu só acredito nessas coisas com dados, com provas, não adianta... O cara pode ter 50 anos de luthieria, se ele chegar para mim e falar assim: olha, eu mexi nessa barra harmônica aqui e aconteceu de ganhar um pouquinho mais de médio. Se ele me mostrar que isso aconteceu, eu vou abraçar isso com todas as... Eu posso até não saber o porquê que aquilo aconteceu, mas que se acontece, ótimo, beleza. Agora, o cara chega e faz todo um misticismo
Fala que a melhor madeira, a melhor não sei o que, a melhor projeto. Cara, isso, primeiro que melhor, isso já é um negócio muito, 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 muito pessoal. Muito pessoal. Eu sempre bato nessa tecla, e sempre que alguns de vocês vêm a mim, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui nos comentários, me perguntando se Oak é uma madeira boa, Mogno dá esse resultado. Cara, você nunca construiu um violão na sua vida, velho. Você não experimentou um violão de jacarandá, um de mogno, um de maple, um de não sei o que lá, de ébano e papapá, todas as combinações possíveis. Você não... Cara, acredite, o que faz a diferença no violão é o projeto. As madeiras, a escolha das madeiras são uma variável para acrescentar no projeto. Entende? O trabalho com as madeiras, todo esse trabalho, ele é para acrescentar valor, ele é para acrescentar som, para acrescentar timbre, para acrescentar no projeto. Se você não tem projeto, como que você vai querer saber de alguma coisa, cara? Você só consegue comparar coisas iguais, você não consegue comparar coisas diferentes. Não adianta eu querer comparar violão com cavaquinho, violão com viola, viola com cavaquinho, violão de 12 cordas com violão de 6 cordas, violão de 7 cordas com de 6, violão clássico com de aço, craviola com violão cutaway sem cutaway. Cara, não pode, velho, não pode você se basear em parâmetros assim. Você deve se basear em parâmetros iguais, em comparações. Assim você vai conseguir mensurar o que você está querendo saber, né? Vamos voltar para o assunto original. Vamos falar um pouco sobre som. O som, ele é o resultante da vibração de qualquer material. Qualquer matéria vibra. Eu não vou entrar aqui em física e blá blá blá, essas bugigangas aqui, isso é irrelevante, tá? É irrelevante. O que você deve saber é o seguinte: todo material vibra, certo? Algumas vibrações podem interferir ou não no resultado de um instrumento. Por exemplo, alguns luthiers falam que você ter uma escala de ébano dá um resultado melhor do que você ter uma escala de jacarandá, você ter uma escala de maple. Eu acho muito, muito improvável que isso aconteça, tá? Muito improvável. Mas é claro que eu vou deixar aí aberto, porque eu não fiz esse experimento, não existe nenhum experimento publicado, então, para mim, isso é apenas palavras jogadas ao ar. Faz sentido? Faz, né? É meio superficial, difícil de mensurar, então fica meio complicado. Então, sabendo que o som é o resultante de uma vibração de qualquer material, como que você vai saber se o som vem de determinados materiais? Não sei se você já se perguntou isso, mas o Lá que você toca no violão é o mesmo Lá que você toca numa viola, que é o mesmo Lá que você toca no cavaquinho. E o mesmo Lá que você toca num trompete, numa flauta, num piano. A frequência é a mesma. E falando um pouco mais sobre o som, a onda sonora, que é como viaja o som, ele viaja através de ondas. A onda sonora possui 3 características: volume, frequência e timbre. O volume, como o próprio nome diz, é a intensidade em que esse som está se propagando. Ou seja, a energia sonora que está sendo emitida. Quanto mais alta a energia, maior o volume. Então você já consegue entender que quanto mais energia for aplicada na onda sonora, no seu instrumento, maior vai ser a quantidade de volume que ele terá. Já a frequência é na medida em hertz. Cada nota musical está numa frequência. Entre dó e si há uma faixa de frequência, e acima dela e abaixo delas as oitavas acima, oitavas abaixo. Então, quanto maior a frequência, mais agudos são os sons. Quanto mais baixa a frequência,
mais graves são os sons. E a frequência é o que caracteriza a nota. A nota. Você entendeu que até agora nós não falamos sobre o timbre? Porque o timbre ele é uma resultante do material. O material acrescenta na onda sonora a sua característica, a sua impressão digital no som. Digamos assim, a onda sonora ela é uma constante. Entre cada pico da onda sonora há algumas faixas de frequências que são inseridas nessas ondas. O pico dessa onda é que é medida a frequência. O pico da onda é onde você vai saber em que nota você está. Aquele espaço de tempo aonde a frequência está subindo e está descendo, há várias ranhuras. Se você pesquisar sobre timbre, você vai ver várias figuras mostrando algumas características de timbres de alguns instrumentos. Então você vai ver que alguns instrumentos têm umas assinaturas de frequências que ficam entre a onda e é ela que vai dar o som característico do material que está vibrando. Ou seja, o que você tem que entender é o seguinte: não é um jacarandá, não é um ébano, não é um roxinho, não é um pinus, não é isso, não é aquilo que vai fazer o seu violão ser maravilhoso. O material acrescenta sim, claro que ele acrescenta no violão, claro que ele acrescenta no projeto, mas você deve entender que a maior parte da vibração, a maior parte da energia é gerada a partir do projeto. É o projeto que vai te dar o que você quer. Se você quer som mais graves, baseie seu projeto no contrabaixo. Se você quer um som mais agudo, baseie seu projeto numa viola, num cavaquinho. Você vai entender o porquê que essas frequências é que devem ser trabalhadas. Já o material que você está utilizando é o que vai dar o timbre. Ah, Marcos, mas e aí? Sobre violões com tampo laminado, com fundo laminado, com madeira assim, madeira assada. Olha, eu recebo violões aqui de todos os jeitos. Violões com escala, com escala em madeira que eu nunca vi, algumas escalas em pinos que eu já vi, madeiras com uma densidade muito baixa que podem causar problemas, tá? Madeiras laminadas, tampo sólido, fundo laminado. Cara, dá para você entender muita coisa quando você começa a ver, a sentir os instrumentos. O que você consegue perceber? Alguns materiais, não alguns materiais em específico, mas como eles foram utilizados, fazem com que eles tenham uma faixa de frequência mais ativa do que outras. Principalmente as faixas mais graves e as faixas mais agudas. Os médios sempre costumam ficar em falta em quase toda a escala do violão, por exemplo. Então, por isso que a maioria das pessoas veem os instrumentos laminados como instrumentos ruins. Na verdade, não é. Por exemplo, se você é um violonista que está buscando um violão para solar, para fazer solo, um violão de aço, só para fazer solinho e tal, não vai fazer muita diferença para você ter um baita do instrumento. O que vai interferir mais no seu trabalho vai ser, por exemplo, a tocabilidade. Se a ação das cordas está de acordo com o estilo que você toca, o jeito que você toca. Então, assim, muita coisa dá para ser trabalhada no instrumento, mesmo com materiais ruins. E sempre que me vem perguntar sobre madeira, sobre se essa madeira é boa, isso, cara, eu não usei muitas madeiras, eu usando nos meus projetos. Por quê? Porque eu já estou trabalhando com algumas madeiras que já me entregam resultados que eu já sei, que eu já conheço. Então não tem um porquê de eu ficar toda hora experimentando. Fazer um violão custa caro, então não faz sentido nenhum eu ficar toda hora
querendo inventar moda. Não dá. É complicado. O processo de fazer um violão demora. Não tem por que eu ficar fazendo isso. Mas é claro que eu vou fazer alguns experimentos. Eu vou preparar um instrumento aqui para poder, principalmente, tem vários pontos que eu quero deixar assim bem claro, jogar na cara de muita gente que fica falando um monte de magia, enganando as pessoas, principalmente enganando, cara. Eu fico muito chateado com isso, que o cara fica impondo dificuldades para a pessoa que está ali tentando fazer o seu instrumento, está tentando evoluir na profissão de luthieria e está tentando entrar nesse mercado que é muito difícil de entrar, não possui treinamento como qualquer outra área aí no mercado. O de luthieria são pouquíssimos cursos que estão disponíveis hoje no mercado, então você fica extremamente limitado, e essas pessoas que vêm a público e jogam essas coisas que na maioria das vezes não fazem sentido e apenas fazem complicar a cabeça de vocês. Então, só para finalizar, o timbre é característico de cada material. Alguns materiais vão ser sim propensos a terem um timbre mais agradável à maioria das pessoas, como por exemplo o jacarandá. Ele tem um timbre mais aveludado. O que é aveludado, Marcos? Imagina o seguinte, um cavaquinho, ele tem um som muito estridente nos agudos, né? Um som que para algumas pessoas incomoda. Eu que tenho TDAH, incomoda bastante. Eu tenho problemas em escutar sons repetitivos, agudos demais. Então, sons muito agudos me irritam muito. Então, nossa, me perdi mesmo agora. E o jacarandá, ele consegue puxar mais para os graves, ele consegue colocar o seu timbre numa parte mais baixa das notas, seria, sei lá, comparar a voz do Pablo Vittar e o Seu Jorge. Não sei se dá para entender, né? Seria uma coisa mais virada para o Seu Jorge, um som mais grave, mais encorpado. É meio difícil de explicar isso. Eu vou mostrar, eu tenho alguns violões aqui de alguns clientes tal, que estão parados devido à pandemia, muitas pessoas não têm buscado os instrumentos e tal. Vou fazer uns comparativos, vou tentar fazer, né? Porque sem microfone, sem tudo certinho para poder captar áudio, é meio complicado de fazer essas comparações. Mas num meio constante, você dá para fazer essas comparações, né? Então, o timbre, ele é característico de cada material. Sim, alguns materiais vão ser mais agradáveis, tem um som mais agradável, tá? Uma característica sonora mais agradável. Mas é sempre legal que você experimente, se você puder experimentar. Tá? Não estou falando para você sair o tempo todo experimentando. Eu já estou com umas peças aqui, eu estou quase fazendo um jogo de roxinho, de fundo lateral de roxinho, para poder experimentar também. Se você acompanha aqui o canal, deve ter visto que eu cortei algumas madeiras de bicuíba que eu tinha aqui, e eu acho que vai dar um puta do instrumento. Esse roxinho que eu tenho aqui também, que já está comigo há 2 anos, já foi cortado há muito tempo também, já deve estar bem seco. Eu acho também que ele dá uma coisa bem legal. Uma madeira que eu quero mesmo experimentar, jatobá. Eu quero mesmo experimentar o jatobá, porque eu tenho certeza que o jatobá dá um bom instrumento. Dá mesmo. E o que acontece? Muitas pessoas ficam procurando mogno, jacarandá, não sei o que, cara. Madeira está ficando escasso. Madeira tá difícil de achar, tá difícil de comprar, tá caro pra caraca. E como que você vai fazer, cara, daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Você acha que você vai encontrar jogo de jacarandá, embuia, ébano muito fácil? Não vai, cara. E vai só piorando os preços. Se você for procurar um jogo de jacarandá hoje, a partir dos R$400. Você não acha menos que isso.
Um jacarandá indiano já não tem já não tem um tempo de secagem tão grande quanto tinha antes, né? Então, à medida que vai ficando mais escasso, vai ficando mais caro, a demanda aumenta e, né, meu amigo, a qualidade provavelmente também deve diminuir, porque para suprir a demanda precisa aumentar a produção, né? E agora, você deve estar se perguntando, eu estou começando agora, Marcos, vou fazer o meu primeiro instrumento. Que madeira eu uso? Que madeira eu uso? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas eu vou dar um spoiler aqui. Mas é lógico que eu vou detalhar muito mais sobre isso, mas eu vou dar um spoiler aqui. De qualquer coisa. Cara, se você puder fazer de plástico, faz. Se você puder fazer de fibra de carbono, faz. Se você puder fazer de pinos, de compensado, cara, faz. Se a indústria está vendendo violão de compensado, por que você não vai fazer? Ah, Marcos, meu tipo de dificuldade, cara, contorna essa dificuldade. Faz. Eu acho que deu para esclarecer um pouco sobre timbre, para vocês entenderem o que é a característica sonora de cada material. Que agora essa dúvida não seja mais um bicho de 7 cabeças e você fique se perguntando se X madeira é boa. Boa para quem? Para qual projeto? Para o quê? Entendeu? São muitas perguntas que, para eu te responder, demandaria muito tempo. Você ficaria mais confuso e acabaria não entendendo nada. Então é importante que você experimente, é importante que você faça, tá? Coloque a mão na massa, não fique perdendo tempo com teorias enquanto você não tem a prática. Eu prefiro ter a prática primeiro do que a teoria, na maioria dos casos, é lógico. Então é isso, meus caros alunos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aprendam a diferenciar som ruim de timbre. É um negócio meio difícil de achar, porque você vai ter que entender que a faixa de frequência é diferente de timbre. Ah, eu não gostei do som desse instrumento. Ótimo. Esse violão é ruim. Aí já é outra coisa, tá? São duas coisas bem diferentes, beleza? Então me despeço por aqui e até o próximo vídeo.